Gurizada, o negócio é o seguinte, este silêncio da direção do Grêmio, entenda-se principalmente o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Antônio Brum, um silêncio diante de tudo que está acontecendo com o clube, em especial este movimento do Renato e do seu empresário, ele ultrapassa a fronteira do razoável. E isso demonstra que tanto o presidente Alberto Guerra quanto o vice de futebol Antônio Brum, eles ainda não entenderam a responsabilidade e o tamanho do cargo que ocupam num clube gigante como o Grêmio. É sobre isso que eu quero conversar com todos vocês neste meu vídeo, que é em nome e tem a assinatura da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade de antecipar um bom pedaço do FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado de até 10 anos do fundo de garantia. Uma grana rápida no teu bolso para tu programar as próximas férias, trocar de carro, resolver alguma pendência financeira que está te incomodando, enfim, para tu pegar a mão, botar a mão nessa grana de forma muito rápida e fazer o uso que for melhor para ti. Conversa com o time da Mais Ágil sem nenhum compromisso no link no WhatsApp que eu coloquei aqui no primeiro comentário. Você vai aqui embaixo nos comentários, tem um link lá em cima, você clica ali e já sai conversando no WhatsApp com a equipe da Mais Ágil para entender como é simples, é fácil e é rápido para antecipar 10 anos do teu FGTS. Em nome de Mais Ágil, não esquece, o link está aqui embaixo no primeiro comentário, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre o silêncio da direção gremista. Eu não quero, gurizada, neste vídeo, mostrar para vocês um conteúdo de apenas críticas à direção gremista. Não é este o objetivo. Eu reconheço algumas virtudes da gestão do presidente Alberto Guerra e como principalmente a maior contratação da história do clube uruguaio Luis Soares. Também a manutenção da hegemonia regional que deu início com o presidente Bolzan e que é mantido pelo presidente Alberto Guerra, com a possibilidade, inclusive, de no próximo ano chegar ao octacampeonato gaúcho, que para o Grêmio seria inédito e igualaria um feito do rival do Internacional. E há alguns outros resultados interessantes, um esforço do clube em reequilibrar a questão financeira depois de uma queda em 2021 para a Série B do futebol brasileiro, ok. Mas o presidente Alberto Guerra, talvez ele não tenha compreendido, talvez ele não tenha entendido o tamanho da cadeira que ele ocupa. O de ser presidente, legitimado pelo voto do associado, do torcedor gremista, aquele mais apaixonado que paga uma mensalidade. Portanto, o presidente ele está legitimado para ocupar esta cadeira. Mas às vezes ele parece esquecer disso e não cumpre o exercício de presidir o Grêmio. E aí ele acaba também espalhando esse tipo de postura para quem está abaixo dele na hierarquia do clube. E no caso, justamente, aquele que comanda a pasta mais importante do Grêmio, o departamento de futebol, eu estou falando de Antônio Brum. O Grêmio tem um ano ruim dentro de campo, é verdade que com muitas dificuldades, a exemplo daquelas enfrentadas pelo Internacional, mas o Grêmio mantém a hegemonia com o heptacampeonato gaúcho, bacana, e depois o Grêmio fracassa, passada a enchente, em competições importantes, enfrentando adversários absolutamente medíocres. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por um Corinthians esfacelado, desmontado no segundo jogo, um time que está lutando por vaga na primeira divisão do futebol brasileiro em 2025. E nada além disso. O Corinthians está dentro do Z4. O Grêmio foi eliminado da Libertadores da América por um time que se arrasta nesta temporada. O Fluminense, Menegas, é o atual campeão da América. Foi. É uma caricatura de time. O Fluminense, algumas rodadas atrás, também estava se debatendo no Z4, como penúltimo colocado. E agora é 16º. Está na porta do Z4 e não resolveu a sua vida ainda em termos de Série A para 2025. E o Grêmio também foi eliminado por este Fluminense na Libertadores da América. Mas talvez o mais importante, em momentos delicados do clube, o presidente se omite
de dar as devidas explicações. Foi assim, por exemplo, no ano passado, em meio ao ano, enquanto o Soares ameaçava ir embora, ameaçava fazer tratamento médico na Espanha, e o presidente também se omitiu, teve um comportamento excessivamente passivo diante daquele cenário. E, na minha opinião, a solução encontrada não foi a melhor. O Soares tinha 2 anos de contrato com o Grêmio. Importante isso. O Grêmio deveria pelo menos ser indenizado. Deveria dizer para o Inter Miami assim, olha, 10 milhões de dólares e nós te liberamos o Soares. Seriam mais 50 milhões de reais nos cofres do clube. E o Grêmio, para que Soares ficasse mais 5 meses, o Grêmio fez um acordo abrindo mão do 2º ano do contrato. Eu não acho uma boa. Eu não acho que foi uma boa decisão aquela. E agora, no episódio do Renato, a postura se repete. O presidente Alberto Guerra está num clube popular como o Grêmio. O Grêmio não é o Cantegril, o Grêmio não é a Leopoldina Juvenil que tem sócios e que não tem torcedores, que tem frequentadores e que não tem uma torcida apaixonada. Sim, o presidente tem esta obrigação de dar justificativas, de dar explicações, por exemplo, sobre o momento do time, 15º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, 27 pontos, um aproveitamento insuficiente de 39%. Quando eu digo insuficiente, por exemplo, para os investimentos do Grêmio, para uma folha de quase 16 milhões de reais, para um treinador que ganha 1,5 milhão de reais. E coloca o Grêmio na 15ª com um aproveitamento de 39%. Quando o presidente silencia a cada derrota, a cada tropeço, a cada episódio fora de campo, ele mostra que ele está passivo e que ele está concordando, ele está sendo anuente desta situação. Vejam o que aconteceu esta semana com um jornalista do centro do país dizendo que o empresário do Renato ofereceu o Renato para um outro clube, para o Cruzeiro. Com o Renato dando entrevista à GZH na semana passada, dizendo que já tem propostas, que teve para este ano e que tem para o ano que vem. O presidente tem que conversar com o Renato, que ontem, na reapresentação, ao que tudo indica, o Grêmio não informou isso oficialmente, ganhou mais um dia de folga. O presidente tem que conversar com o Renato e tem que dar as explicações para o associado. Não adianta o Grêmio elaborar uma série de campanhas para arrecadar dinheiros, recursos, a campanha de sócios, venda da 3ª camiseta, conclamando o torcedor para os jogos mais importantes, se na hora de contar o que está acontecendo no bastidor, se na hora de ser transparente, o presidente silencia. Da mesma forma, o vice de futebol, que se omite de dar as explicações. Ele deveria conceder uma entrevista coletiva hoje ou já ontem para falar, olha, a situação do Renato é esta. Renato está com o contrato renovado, com o Renato assim, conversamos com o Renato. Diga isso, conversamos com o Renato para entender o que há de verdade, o que acontece nessa situação com o Cruzeiro. Conversamos com o Renato para saber destas propostas e não o silêncio. Eu sei, daqui a pouco o presidente Alberto Guerra concede uma entrevista para uma emissora de rádio, ele tem lá as rádios da sua preferência, ou pelas relações que tem no seu conselho de administração, que tem laços com este ou com aquele veículo, concede uma entrevista e acha que está tudo esclarecido. Não é assim que funciona. O presidente tem esta obrigação, o presidente tem esta missão, o presidente Alberto Guerra tem esta responsabilidade, que, na minha opinião, ele não está cumprindo com esse silêncio, que eu também considero um silêncio constrangedor, dele, presidente do Grêmio, e do vice de futebol, Antônio Brum. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem a assinatura da Mais Ágil. E eu já coloquei um link aqui embaixo no primeiro comentário. Você clica ali e conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp para entender como é possível, como é simples e fácil para antecipar 10 anos do teu FGTS. O governo federal permite o saque antecipado. Há regras para isso. A Mais Ágil tem todo o conhecimento, todo o know-how. Chama eles para tu botar a mão nessa grana. 10 anos do teu fundo de garantia, do teu FGTS. Mais Ágil, link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.